Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, Juventude Sentinela. Que bom que nós estamos aqui permanecendo nessa nossa formação. Hoje nós vamos iniciar uma nova dimensão, sem querer estancar as anteriores, porque não esgotou, né? Dá para poder aprofundar muito mais. Mas não é o nosso objetivo necessariamente, mas é da gente trabalhar aquilo que muitas vezes em alguns encontros da nossa arquidiocese ou da renovação não são trabalhados, então para a gente poder ter essa clareza. Então, nós vamos começar hoje a dimensão, aqui nesse vídeo, né? A dimensão mística, teológico, espiritual. Então, como é mística espiritual, clamamos na oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, para a gente poder trabalhar a dimensão teológica espiritual, a dimensão mística, que é a dimensão da igreja, a gente vai primeiro, neste vídeo, diferenciar o querigma da catequese. Tá? Então, isso é importante para que tenha muita clareza nesse processo, porque a gente vai trabalhar não mais temas querigmáticos, partindo do pressuposto que todos que estão nesta formação e que vão estar na formação lá no nosso grupo, neste momento, eles já vão estar querigmatizados, entendeu? Primeiro, então, vamos lá. O que é querigma, né? É um anúncio, é o anunciar, é o gritar, não é? Ele leva a nascer de novo, a ter vida, né? Apresenta Jesus como Salvador, Jesus morto, ressuscitado, glorificado, Salvador, Senhor, Messias, o Mestre. E aí a gente já sabe que o querigma básico dos apóstolos e o que a gente adota são aqueles 7 temas: o amor de Deus, pecado, salvação, senhorio de Jesus, fé e conversão. É difícil lembrar às vezes. Fé e conversão, batismo no Espírito Santo e a vida comunitária. São esses 7 temas. E aí, proclama-se Jesus como uma boa nova, testemunho pessoal que importa muito no querigma. Né? Preciso de um evangelizador e testemunha, cheio do Espírito Santo. Porque senão ele não consegue fazer uma evangelização eficaz. As metas são a experiência do amor de Deus e de nosso ser pecador, o encontro pessoal com Jesus pela fé e conversão, proclamação de Jesus como Salvador, receber o dom do Espírito Santo e integrar-se à comunidade. E aí ele gera uma resposta pessoal: meu Salvador, meu Senhor, o meu Messias. Quando eu devo fazer o querigma? Hoje, agora, todo momento, todo mundo que a gente encontra, devemos viver o querigma. Como nós vamos ver depois na missionariedade, o querigma é a todo momento. A todo momento. Não é? O querigma ele é passado na pregação, que é o primeiro anúncio. Então, você vai para o grupo de oração, é querigma. No encontro de oração do grupo de oração. Porque tem gente que vai lá pela primeira vez, tem gente que vai pela segunda, tem gente que tem um mês, tem gente que às vezes está 1 ano lá e não está convertido, então ele precisa ainda do leite espiritual, vamos dizer assim, daquela amorização, de um cuidado, de um zelo, enfim. Já a catequese, por sua vez, leva a crer em Cristo, ter uma vida em abundância, ou seja, eu experimentei, eu conheci Jesus, mas agora eu vou crer nele. Eu vou entender o que é crer em Jesus, de onde vem, para onde vai, o que a fé cristã me ensina.
apresenta a doutrina da fé, a moral, os dogmas, a Bíblia, os sacramentos, a missa, a oração. Ensina isso tudo. Então a catequese já começa a levar para esse lado mais de enraizamento de verdade. Vamos dizer assim, o querigma seria aquela semente que caiu ali no chão e ela começa a dar semente. A catequese é esse enraizar-se, é esse dar solo e nutrientes para que a planta cresça. É um ensino ordenado e progressivo, né? É a fé da igreja. Então, tem um início, um meio e um fim. O catecismo, ele tem um início, um meio e fim. Começa falando sobre o creio, depois vem falando sobre a celebração cristã, depois a oração cristã, a moral cristã. Vai falando aqui. Então, precisam ter isso em mente. Tem uma ordem. Tem alguém anterior que ensina, que é o magistério da igreja. Precisa de um catequista ou alguém instruído para ensinar, um mestre, cheio do Espírito Santo também, mas é alguém que conheça o conteúdo, não apenas a superficialidade dele e nem só a experiência. As metas da catequese, enquanto do querigma era a experiência do amor, do eu pecador, a experiência com o Senhor pela fé e conversão, a experiência de Jesus Senhor e Salvador, o dom do Espírito Santo e integrar-se à comunidade, já na catequese as metas são o encontro com o corpo de Cristo, a igreja. Santidade do povo de Deus. Então é criar o alimento concreto, de fato, para gerar um povo santo que integre o corpo de Cristo. Enquanto o querigma gera uma resposta individual, a catequese gera uma resposta comunitária e social. Nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Messias. Quando a catequese? Depois do querigma. Um não anula o outro. Um não supre o outro. É preciso querigmatizar e catequizar. Se eu catequizo sem querigmatizar, é o que acontece com a maior parte dos cristãos que a gente conhece. Às vezes aprendeu algum conceito lá, mas não fazia sentido nenhum para a vida dele, porque ele não conhecia a Jesus, ele não sabia por que ele estava aprendendo aquilo ali, e ficou apenas como um mero encontro. Então, a gente vai ter que ter essa dimensão, que esses encontros que nós estamos fazendo são catequese, são ensinamento, não é pregação. Ensinamento. É preciso ter um produto concreto, é preciso ter uma visão mais ampla de algo que construa. Pode fazer a catequese do pecado, do perdão, a catequese da virtude humana, a catequese das virtudes cristãs, a catequese dos mandamentos, a catequese eclesial, a catequese da graça, a catequese das bem-aventuranças, a catequese do Espírito, a catequese bíblica, mas é isso. Mas, lembrando, neste momento nós não vamos fazer temas totalmente catequéticos, porque, lembrando, partimos do pressuposto que a pessoa passou por uma catequese já, e a perseverança, que aprofunda muito bem esses temas eclesiásticos. Se não passou, a gente trabalha. Se passou, deixa como está. E aí a gente trabalha só os temas voltados para a juventude dentro dessa catequese. E aí a gente pode falar dos santos da juventude, que nós já falamos em vídeos anteriores. Nós podemos falar sobre a igreja. Por exemplo, a gente pode falar: a igreja será jovem só quando o jovem for igreja. É o tema do próximo vídeo. Tá? Pode falar sobre os sacramentos, caminho de santidade para a juventude. Podemos falar sobre as virtudes que a juventude precisa aprender sobre elas, que quase ninguém sabe, né? Fica sempre muito esquecido por aí. Então, a partir de hoje, nós vamos fazer a formação sobre esses temas.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui tem jovem.